Primeiro, boa tarde. Eric, boa tarde. Você quer que chame você de André Gandolfo ou só de Gandolfo? Pode ser só Gandolfo. Vai só como Gandolfo. E eu sou o Luiz Sachia. Na verdade, aqui a gente está batendo um papo, vai iniciar acho que uma conversa que é o gancho que eu estava comentando agora há pouco, sobre o que a gente falou esse ano, principalmente na área de tecnologia. E quando a gente fala de tecnologia, a gente fala do colaborador. Então é a tecnologia na mão do colaborador. E aí, quando o pessoal perguntou, mas cada um está fazendo um podcast, um fala de tecnologia, fala de inteligência artificial, o outro vai falar dos equipamentos mais robustos, com maior processamento. Aí a gente fala de problema, de pré-venda, como que, por exemplo, vem a questão do dia a dia, né? Da questão do tipo, eu tenho um problema, ok, me descreva o problema. E a gente começa a ter aqueles velhos problemas, né? Que é entender realmente o que o cliente quer. E aí, com base nisso, a gente começou a conversar, e aí a ideia desse bate-papo aqui, ou podcast, né, como o pessoal está falando também, é realmente pegar e dar uma esmiuçada, e uma curiosidade minha também, né, porque como enfrentar esses questionamentos sobre, eu tenho essa tecnologia hoje, né, e o que eu faço com ela? O que ela me traz de benefício? Então, a primeira pergunta, geralmente, das revendas, que pegam essas perguntas dos clientes e trazem meio se filtrar, e a gente fica meio perdido naquela primeira abordagem, né? Eu não sei, tipo, vou perguntar pro Gandolfo, que é o cara que está ali na linha de frente junto com a revenda. Gandolfo, quando vem o cliente ou quando vem a revenda e fala assim, cara, eu tenho um problema, qual que é a tua reação, assim? Você fala assim, meu, legal, qual que é o problema? Como é que você sente como distribuidor aquela vontade imensa de questionar, falar, cara, descreve, como é que é a tua abordagem ali? Geralmente, quando vem, a revenda vem sem informação nenhuma. Porque, ele tem um problema e precisa de um coletor, mas ele não sabe para que é, aonde vai colocar o equipamento, qual é o fluxo de trabalho do cliente, geralmente ele não sabe nada. A primeira coisa que eu começo a fazer é tentar desmiuçar isso. Mas na primeira conversa nunca resolve, porque ele não tem ideia do que ele vai fazer. Porque o cliente vem com uma requisição, mas ele não questiona o cliente. Então eu tenho que passar um certo questionamento para ele e esperar que ele traga isso. Geralmente eu tento cortar um pouco do caminho e falar, não tem como a gente marcar uma conversa, eu, você, o cliente, que a gente tenta esmiuçar isso. Porque às vezes nem sempre o que o cliente vai te passar é exatamente o que ele precisa. Ele coloca uma situação, mas na hora que você vê realmente o que está acontecendo, de repente o que ele precisa é outra coisa. Então geralmente vem quadrada a bola e a gente tenta arredondar ela um pouquinho. E assim, isso que você está falando é aquela premissa, né? Nem sempre o que o cliente quer é o que ele precisa. Exatamente. Só que quando ele chegar, acho que na revenda, ele chega para lá e fala assim, eu tenho esse problema, quero que você resolva desse jeito. Aí a revenda vem e fala, o cara tem um problema e nós precisamos resolver desse jeito. Aí, beleza. E geralmente é tecnologia, né? O cara pega e vira e fala assim, não, mas eu tenho um problema. Qual que é o problema? Aí começa, eu tenho um problema de rede. Eu tenho um problema que o coletor não conecta. Eu tenho um problema que ele é mais lento. Só que assim, qual que é a dor que leva o equipamento mais lento? Aí quando você começa a falar de alguma coisa, você tem aquela sensação que a revenda vira e fala para você, não, me vê o básico, porque o cliente não vai pagar. Tem essa... Tem bastante. Muitas vêm com isso. Eu acho que a revenda ela tem, não a maioria, mas algumas vêm com esse problema de sempre querer vender o mais barato, porque o cliente quer o mais barato. Mas eles não conseguem conversar com o cliente, mostrar realmente como fazer e o porquê que de repente aquele mais barato não vai atender. Porque não é preço que você tem que ver, você tem que ver o que vai resolver a dor do cliente. Porque você vende o mais barato, às vezes você dá mais dor de cabeça para o cliente do que o que precisaria ter. E aí você vai ficar com essa dor de cabeça e uma venda só. Eu tenho essa sensação também, porque quando chega para a gente como fabricante, não, a gente precisa de um produto mais básico para poder operar, porque tem que concorrer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí quando a gente vai como fabricante e tem acesso ao cliente, que sempre também é bem difícil você ter acesso ao cliente,
você vai conversar com ele, o cliente fala assim, não, cara, primeiro resolve o problema, depois a gente vai conversar. Não, não é assim. Né? Toda hora a gente fala assim, não, mas qual que é o seu problema? Cara, você não está entendendo. Eu tenho um problema, eu quero que resolva. Meu problema é a coletora, está caindo na rede, eu preciso fazer escanear, está parando minha operação. Tá, mas por quê? O que está atrapalhando você? Não, aí vem de novo aquela briga, né? O cara, não, você não está entendendo, cara. Você não quer vender? Então atende o que eu estou falando. Aí você fala, meu, passa do meio do tipo, quero ajudar, às vezes para o próprio cliente ser um pouco agressivo com a gente. Sim. E eu não sei isso que acontece, né? E por que eu estou falando isso também? Porque eu estava conversando com o Eric e a gente se falando, cara, o que a gente pode agregar mais quando a gente oferta alguma coisa para o cliente? Quantas vezes mais a gente fala de tecnologia e aí chega lá e fala assim, ó, eu não quero o básico. Eu quero que conserte isso. Tá, mas para você consertar isso ou para evitar esse novo problema, tem que investir numa nova tecnologia. Para chegar nesse ponto é super difícil. Porque o cliente está naquele apavoramento do tipo, ó, te chamou porque ele quer resolver. Sim. E aí a gente estava discutindo várias vezes, falando assim, meu, o que a gente pode agregar? O pessoal querendo lá, falando em números, o meu equipamento mais básico, que é o famoso TC2, que já atende muita coisa. Aí o pessoal vira e fala assim, não, eu quero mais básico do que o TC2. Mas o que está acontecendo? E aí quando você fala, não, mas você está tendo problema na saída lá, será que esse equipamento a gente consegue fazer com que, de repente, ele seja utilizado para uma conferência, um sistema de imagem, uma conferência utilizando, por exemplo, inteligência artificial? Não vem com esse negócio, porque isso aí não é para mim, é caro. E encerra o assunto. Né? A gente tem falado muito sobre isso também. Agora, você tem esse tipo de demanda, né? Porque, querendo ou não, o cliente, quando vai chamar você ou vai conversar com você, como é que ele aborda essa questão de tecnologia? Não, é bem posto aí por vocês, né? No final do dia, a gente, como uma empresa de tecnologia, a gente precisa estar antenado a esse tipo de situação. Parte do meu tempo como diretor da área de IoT e AI é estar próximo dos clientes, para a gente poder, de fato, entender as dores. E assim, a grande resposta é que eu também tenho esse mesmo sentimento. Muitas vezes existe um desafio de doutrinação, né? Pegando o próprio exemplo semana passada, que eu comentei com o Ratia, eu estava no meio do estado de Mato Grosso, a alguns quilômetros de distância de Cuiabá, e você vê assim, o nível de falta de conhecimento em relação à forma como você poderia trabalhar para fazer uma melhor gestão de um almoxarifado, por exemplo. Então, da mesma... Empresa grande. Uma das maiores empresas sucroalcooleiras do Brasil. Então, da mesma forma que existe uma dor, também tem o nosso papel de posicionar bem os nossos diferenciais para realmente conseguir gerar valor nessa nossa abordagem, né? E esse é o maior desafio, porque o cliente sempre vai buscar custo como primeira prioridade, mesmo sem entender exatamente os potenciais benefícios de curto, médio e longo prazo. Então, nosso papel realmente é poder tangibilizar, trazer os atributos qualitativos para que a gente consiga realmente gerar valor no nosso negócio, criar um diferencial ou fazer com que ele reconheça um diferencial e a gente conseguir manter uma relação de médio a longo prazo. E fazendo até um parênteses aqui no meio, a gente está falando muito sobre parte de tecnologia, e assim, a Zebra, fabricante de impressoras, coletores de dados, tablets, tecnologia RFID e tudo, ela tem um motorzinho ali, né? Tem um motor ali que é o coração do equipamento, que é justamente a Qualcomm. Então a gente iniciou meio a quente essa conversa, mas a gente está aqui como fabricante, né? Como eu sou cliente da Qualcomm e eu tenho uma distribuição aqui da Prime que faz essa distribuição dos nossos equipamentos. Ou seja, a gente está colocando aqui que a dificuldade nossa é justamente como chega essa informação no cliente final. Então, isso aí é uma coisa assim, do dia a dia nossa que realmente ela é muito difícil. Por exemplo, como é que se falou? Doutrinar, né? Ou evangelizar o cliente para ele entender como ele deve questionar.
E aí vem o segundo passo. A gente não consegue estar em todos os lugares, por isso que a gente precisa das revendas, a gente precisa dos parceiros. E aí vem o terceiro. Como é que eu faço para trabalhar e melhorar essa comunicação com os parceiros e com que atendem os clientes finais? Porque eles chegam muito nisso, né? Você falou agora, acabou de falar de um cliente grande, maior da região, provavelmente sendo atendido por uma revenda que talvez não estivesse tão preparada, para falar de um projeto de logística, aonde que depois que a gente conversou, estou lembrando agora do caso, que um coletor de dados, uma conexão 5G, porque o cara tem telefonia lá na fazenda, e um bom software, e uma boa orientação ali, mataria o problema em 1 semana, 2 semanas. E o cara deve estar com esse problema já há meses, e acha, não existe tecnologia para isso. E é o que ele tem como base de comparação, provavelmente é um smartphone comum. E aí ele fala, cara, meu smartphone comum, eu tenho um software aqui para fazer a gestão, pô, não funciona, não é legal. Não, mas não é isso que a gente está falando. Ó, você vai ter que investir ou num quiosque, ou num coletor mais preparado para o campo, com o sistema de tecnologia da Qualcomm para poder fazer reconhecimento facial, para liberar a catraca para o cara entrar, evitando que tenha uma pessoa o dia inteiro ali. Ah, não, mas eu vou ter que investir na catraca. Não, mas você falou que você não quer mais uma pessoa ali. Então, assim, essas são as nossos desafios diários aí, né? Então, para mim, fabricante, você, fabricante, distribuidor, a gente está falando sempre de pré-vendas. Então, acho que esse é um grande ponto que a gente acaba tendo a todo momento esse desafio. Como educar, como fazer isso aí. Ah, isso aí é legal. E assim, pegando esse gancho aí, como é que você, no final da reunião, curiosidade, ele entendeu depois que você falou para ele o que tinha que fazer? Ou não, ele ainda saiu tipo, não é bem isso? A gente, agora nessa sexta, né? Sei que a gente está num ambiente aqui agnóstico em termos de tempo, mas daqui 2 dias a gente vai ter uma devolutiva, onde a gente vai apresentar algumas soluções digitais visando o interesse inicial dele, que é construir um almoxarifado self-service. Ele tem um gasto de alguns milhões de reais por mês, com pessoas principalmente fazendo a gestão desse galpão, são 4 no total. Então a gente vai levar não só o portfólio da Zebra como uma grande ferramenta, um grande enabler para a gente conseguir gerar digitalização, como também outras soluções de visão computacional para gerar segurança, para gerar organização, para gerar uma melhor orquestração no processo de picking, no processo de delivery desses ativos que estão ali no meio da fazenda. E pegando o gancho aí, no caso da visão computacional, aí a gente já está pulando exatamente para isso. Equipamentos preparados para que tenham isso, né? E como é que essa parte da visão computacional poderia ajudar ele nesse caso? Estou pegando esse exemplo aí, bem pegando o gancho mesmo. O cara ele vai entrar no armazém, vai fazer o processo dele pegar os produtos, e ele tem que ter certeza que o cara está pegando é o que ele está levando, saindo fora da porta lá. Mas para isso precisa de segurança, precisa de tudo isso aí também. Né? Precisa ter câmera. Como é que se... A ideia é essa, a gente distribuir algumas câmeras ao redor desse almoxarifado. Em cima dessas câmeras, que são câmeras comuns, são câmeras onde esse parque de CFTV estará integrado a uma solução que a gente chama de AI Box, que é um CPE, tamanho de 2 HD externos, assim, um do lado do outro, e que tem um nível de poder computacional muito alto, e que permite com que todos os modelos de inferência que a gente queira buscar, seja de contagem de pessoas, de detecção de quem é funcionário, de quem não é funcionário, do treinamento de rede neural para identificar exatamente o que a pessoa está levando, né, para o picking. Então, todos esses modelos de AI serão treinados, capacitados, com treinamento de rede neural, e a gente vai embarcar esses modelos nessa caixinha, nesse CPE que está integrado essas 10, 15 câmeras. Ou seja, a gente tem uma super solução aí. Só que, novamente, vai entrar na nossa questão, né? Quando você leva isso para o cliente, você mostra, o cliente sente, pô, legal, existe uma saída e não é tão difícil assim. Aí fica o desafio. Porque tem uma revenda no meio,
ter um integrador no meio. E aí eu vou perguntar para você, senhor Gandolfo. Gandolfo, como é que você vê para você passar, qual que é a tua dificuldade para pegar um parceiro nesse quesito? Chegar e falar assim, cara, vem cá, você vai ter que sair do teu pacotinho normal, que é só trocar o verde pelo azul, pelo preto, e pensar em alguma coisa mais expansiva ali. Como é que você... Porque você vê que a gente está falando como fabricante, porque a gente já deu a visão e teve a oportunidade de chegar no cliente. Mas você imagina que uma situação igual. Ele vem um projeto igualzinho para você através do revendedor. Como é que você acha que nós... Aí é uma pergunta para a gente, tá? Como que você acha que eu, como fabricante, como ele, como fabricante, como a gente consegue ajudar você a educar esse integrador? Porque assim, eu estou imaginando, porque somos 3 pessoas aqui. Sim. São mais de 400 e poucas revendas, aspas, especializadas com produtos Zebra. Mais o eco-universo de outros parceiros da Qualcomm. Não estamos falando só de Zebra. Mais o teu eco-universo também de parcerias que também trabalham com outros produtos. Como é que você acha que a gente tem que se comportar? Putz, mais mídia, mais isso, mais aquilo, mais treinamento. Vale a pena investir no treinamento contínuo da revenda? Essa revenda está afim ou não? Eu queria uma opinião sincera sua. Então, tudo vai depender do perfil da revenda que eu vejo. Porque tem muitas revendas que elas não querem muito se especializar. Elas vêm com o problema, repassa e quer que você faz tudo. Tá bom? Tem revenda que é um pouco diferente. Tem revenda que quer assumir mesmo aquele papel de querer fazer as coisas, de ir em frente. Eu acho que essas compensam o treinamento mais intensivo, melhor preparado. Porque essas que vêm simplesmente com o problema e não quer fazer muita coisa, o que vale a pena? Pegar revendas mais especializadas que nem essa, fazer uma integração, uma parceria para poder implantar, para poder levar a solução correta. Ou seja, isso a Prime já faz. A gente já faz. Porque no final eu já vejo que existem projetos maiores que a revenda fala, tenho um bom contato, tive oportunidade, estava no momento certo. Sim. E aí vem um projeto. Aí o cara olha assim e fala assim, pô, legal, o cliente confia em mim como revenda, mas eu não tenho potencial. Aí a Prime vai lá e fala, ok, passa pra gente, a gente integra e faz esse negócio. Isso é uma solução legal. Agora, massificando, você acha que um treinamento nosso, por exemplo, eu falar, cara, o nosso processador 4490, ele faz isso, que é o processador da Qualcomm, faz com visão computacional, desenvolve tal coisa e tal. Você acha que isso é um caminho? Porque isso é uma dúvida minha como fabricante também, porque a gente está falando aqui numa roda do tipo, como melhorar? Porque sempre o foco é o produto certo na mão do trabalhador para ele poder performar. Só que o produto certo não é só o coletor. Sim. Não é só usar um WS50, não é só um tablet legal como o WT40, como o ET40, que você pode colocar, por exemplo, vamos fazendo merchandise aqui, né? Colocar bateria. Pô, legal, eu tenho 25 horas agora com o tablet. Aí eu acabo na bateria, tiro a bateria e continuo mais as horas. Tá bom. O que eu vou fazer com o tablet? Qual que é a operação dele? Como é que, por exemplo, a gente pode educar os questionamentos corretos? Né? Esse, para mim, é a minha batalha diária, pensando como é que eu posso melhorar o nosso ecossistema de parceiros e tudo também. Pensando em soluções que realmente agreguem. Tá, eu acho que tem 2 caminhos. Um é as revendas que são só comercial mesmo. Pode ser que um treinamento não muito técnico, mas assim, dando um embasamento dele de soluções para ele enxergar soluções. E aí isso é um finder para a gente. Encontrar coisas que o cliente precisa trazer e a gente fazer esse cross, digamos assim, entre a especialização e uma revenda que só está enxergando soluções. E a outra são as revendas que têm um corpo técnico. Aí sim a gente pode fazer um direcionamento mais técnico, uns treinamentos mais técnicos que se aprofunda mais. Ou seja, a pirâmide é aquela do tipo, você vai ensinar o cara a questionar. A gente vai voltar isso. à primeira questão que a gente falou. Quando chega a revenda e o cara fala, tem um problema. A primeira coisa que você fala assim, cara, qual? Aí ele fala assim, o cliente está insatisfeito. Não é isso que eu estou perguntando.
Então, assim, você está falando muito de um treinamento para qualificar a revenda, Sim. a entender o processo, para trazer os questionamentos corretos nesse ponto. Para essas que são muito comerciais, sim. E aí sim vocês encapsulam esse negócio. Sim. Você acha que isso funciona? Acho que funciona. Eu acho que também tem um desafio da própria capacitação comercial, né? Então, hoje tem metodologia para você fazer de forma estruturada esse tipo de levantamento, né? Uma delas, ela se chama PORC, que é uma técnica de pergunta. Então, você começa fazendo perguntas circunstanciais do dia a dia do cliente, depois você vai para o O de obstáculo, tentando entender as dores, os desafios, o impacto no negócio. O R de repercussão, como é que isso impacta, como é que essas barreiras no cenário que você me apresentou impactam no negócio. E o C, que é a chave da solução, como é que, em cima desses insights, desses elementos, eu faço com que o cliente compre o meu produto e não que eu venda o produto para ele. Então, existe um trabalho grande em termos de capacitação, que não é a capacitação por si, mas como é que eu conecto essa metodologia, como exemplo, tem outras, mas conectada às fortalezas de cada produto que a gente tem no portfólio da Zebra. Porque para cada produto, para cada aplicação, eu vou ter obstáculos, repercussões e chave de solução distintas. Então, treinamento comercial, capacitação e integração do conhecimento técnico com abordagem comercial é essencial para que numa visita com o cliente a gente consiga fazer todo esse mapeamento de forma estruturada e, de fato, gerar valor agregado no nosso retorno. Tá. Na verdade, você cria uma linha com todos os pontos, né? O questionamento, o problema, como começar a solucionar, ir direto na dor. Porque às vezes a gente vai só na dor, é o famoso aspirina, né? Ô, tá doendo, toma aspirina. Cara, todo dia você vai me dar aspirina? Ah, mas todo dia tá doendo. Eu vejo muita revenda fazendo isso, né? Ó, vou te dar uma aspirina, vou te dar uma aspirina, vou te dar uma aspirina. Aí chega uma outra revenda, com um olhar um pouco mais amplo, olha ali, faz o questionamento correto e fala assim, amigão, o que tá doendo é aqui, ó. É antes do que você está me falando. E aí você vai lá e trabalha com isso. Essa solução que vai tirar a dor e vai pegar e que está causando a dor, na verdade, ela pode ser, às vezes, até mais cara a solução. E os caras falam, caro? Pô, caro não, amigão, desculpa, você está perdendo 50 milhões. Aí a pessoa para te ouvir. Eu vou te dar uma solução de 10 milhões e você vai economizar 40. Aí a pessoa, legal. É diferente de você falar, ó, investe 1 milhão para eu te tirar a dor. Aliás, te dou uma aspirina. Cara, eu vou quitar o negócio fora. Né? Então, eu acho que esse é um dos pontos importantes. Você ia falar alguma coisa? Eu acho que esse olhar em termos da melhor abordagem consultiva que a gente, como fornecedor de um mercado, a gente tem que fazer, é uma tendência que cada vez mais ela vai estar presente, porque já acabou a discussão de venda de commodity. E ainda mais com inteligência artificial embarcando cada vez mais nos nossos dispositivos aqui, naturalmente você vai para um caminho consultivo de fazer uma venda realmente focada na dor do cliente. Então já não existe mais o modelo onde eu estou comparando banana com maçã, um nível de conhecimento técnico superficial. Cada vez mais o processo ele vai ficar complexo, as soluções vão vir muito mais das aplicações que a gente vai embarcar no hardware e, naturalmente, quem está vestindo a nossa camisa na ponta precisa entender esse contexto e ter a habilidade interpessoal e técnica para conseguir traduzir grande parte dessa estratégia para o mundo dos negócios. E um ponto que eu acho extremamente importante que você está falando, por exemplo, a parte da inteligência artificial, só realmente para dar uma acabativa do que a gente está falando. O pessoal sempre fala de inteligência artificial, tem falado de realidade aumentada, fala sobre chat GPT, fala por exemplo, não, eu vou assistente pessoal. E aí eu vou fazer propaganda da Zebra, tem que fazer, né? Tem que dar esse negócio. Pô, esse aqui é um produto pequenininho, bonitinho, WS50. A gente está lançando uma outra linha de WS também, aonde que ele se torna um assistente pessoal de voz. Eu tenho 2 modelos. Tem esse mesmo modelo, que ele vai ter uma câmera wide aqui na frente, e é por isso que justamente a ideia de você falar, se eu apresentar isso como um coletor de dados, os caras vão falar o quê?
Nossa, tela pequenininha, né? 2 polegadas. Pô, tem um tablet de 8 e tem um coletor com tela de 6. Ah, meu, desculpa, né? O que eu vou fazer com isso? Custa metade? Não. Um equipamento desse tamanho, para durar 9, 10, 12 horas de operação, ele precisa ter muita tecnologia. E é o que esse cara tem. Agora, se eu falo que eu só vou utilizar ele para fazer leitura de código de barras, ou ele utilizar isso aqui e colocar lá na lapela lá, e o cara ficar filmando os outros como se for um bodycam, é um equipamento meio caro para isso. Agora, vamos lá. Se eu pego um equipamento desse, eu tenho uma câmera widescreen, onde ela faz a varredura, eu posso fazer um cronograma. Enquanto eu estou andando na loja com o coletor de dados conectado, esse cara pode estar fazendo um cronograma para saber se está certo ou errado. Enquanto eu estou fazendo outra atividade, ele vai encontrar alguma inconsistência dizendo, encontrei inconsistência no corredor A, no produto tal, e é isso que vai. Para mim, isso é um uso claro de inteligência artificial e que a gente pode agregar realmente, por exemplo. Só não vai... Aliás, funciona porque eu tenho um processador poderoso, sim, porque tem uma aplicação poderosa, eu tenho um cara lá pensando como desenvolver isso, e ao mesmo tempo eu estou andando, fazendo as atividades com o coletor, fazendo atendimento, e ao mesmo tempo eu estou varrendo o negócio. Ah, mas uma câmera de longe faz isso. Não. No supermercado, vamos pensar em coisas práticas. Uma câmera vai filmar uma prateleira enquanto não tiver ninguém na frente dele. Começou o dia a dia, vai passar um monte de gente, você não vai ter essa chance de desenvolver. Agora, quando você pega e faz, por exemplo, isso de uma maneira tecnológica e colocar ele, e você está andando e está executando suas tarefas, você não está parando para fazer algo a mais. Aí, pô, peraí, antes eu tinha uma pessoa que ficava o dia inteiro fazendo isso. E agora você tem a mesma pessoa que está executando, fazendo a mesma tarefa. E ele gerando tarefas úteis em real time. Sim. Precisa de processamento, precisa estar bem conectado o meu equipamento com o coração, que é o sistema da Qualcomm. Preciso do distribuidor para ir lá e treinar minha cerveja e falar, isso aqui não é só um coletor. Isso aqui, na verdade, pô, é uma solução. E a mesma coisa vai rolando. Então, assim, esse do dia a dia da gente é o mais difícil. Essa conexão, a gente demorou aqui, sei lá, 20 minutos, 30 minutos. O grande ponto era, vamos lá, a gente começou perguntando como é que é a abordagem das nossas revendas em relação ao cliente que chega com problema. Depois a gente chega e tem a segunda abordagem, que é, tá bom, distribuidor e fabricantes, né? Como é que a gente pega e tem que se comportar frente a essas perguntas? O que a gente está fazendo hoje, que eu acho que é um pouco errado, mas é o que a gente tem que fazer, a gente está descendo no campo para perguntar para o cliente um problema que, na verdade, poderia já estar vindo com mais informações da própria revenda. Sim. E aí a gente está investindo um tempo para o quê? Para melhorar a performance de como é que eu vou entregar essa solução. Então a gente passou cliente perguntando, né? Revenda apavorada, falando, cara, eu tenho um problema, e você joga o problema para lá. Falamos de como o distribuidor, ele pode, por exemplo, no caso a Prime ali, juntar uma revenda que tem uma coisa, mas não tem punch suficiente para poder trabalhar esse cara e vai juntar outras revendas ali, ou dar uma essa orientação. Tem a Qualcomm, tem a Zebra que pode ir no campo para fazer esse trabalho, mas a gente não vai conseguir fazer em 100% deles. Então o que a gente faz hoje, que eu acho que é uma missão, e pensando nessa conversa agora, é a gente potencializar, de repente, em treinamentos, em conversas, e trazer essas histórias. Você trouxe uma história, eu trouxe uma história do cara do cronograma, porque o cara virou para mim e falou que precisava de 3 pessoas na loja para poder fazer isso. De repente, um equipamento desse, com software adequado, e com o cliente entendendo que isso pode ser, a gente começa a resolver outros problemas. Então, trazer as histórias, trazer os cases, eu acho que com os próximos, tipo conversa, bate-papo, é bem legal. Então, acho que esse foi um exercício, né? Eu não sei como alguma palavra assim. Não, eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que os cases eles trazem um enriquecimento para as revendas. Porque você mostrando no dia a dia como é que você coloca os equipamentos em certas soluções que você vai achando no dia a dia, você começa a abrir um pouco mais a mente das revendas para a solução, não para o equipamento em si. Porque o equipamento, às vezes, ele funciona, mas não é adequado para aquela solução. Vai ficar lento,
pode quebrar, de repente, dependendo do tipo de solução que você ofertou e do tipo de trabalho que é feito. Então, na hora que você começa a mostrar cases reais que foram feitos e o porquê de usar aquilo e o como você argumentou, isso aí eu acho que é importante para começar a abrir a mente dessas revendas que ainda não tem esse approach junto com o cliente final. Trazer o que a tecnologia traz, né? Exatamente. Você, Eric, alguma... Eu acho que é super bacana esse tipo de momento, agradeço pelo convite, porque no final do dia existe um desafio grande da comunicação, né? E à medida que a gente tem um painel rápido aqui de 20, 30 minutos, talvez aqui já tenha gerado um novo insight, né, para um revendedor que está lá na ponta e, não pensou numa ótica em termos de discussão que a gente teve aqui. Então, essas interações, seja na convenção, né, que vocês fizeram recentemente, com uma série de aplicações por sala, seja na interação mesmo, né, entre revenda, com a Zebra e até mesmo a Qualcomm, nosso papel realmente é servir e fazer com que cada vez mais esse conhecimento ele seja propagado para o ecossistema como um todo. Não, legal. Bom, da minha parte também, eu chamei para esse bate-papo aqui porque eu falei, eu quero ouvir as dores, né? Porque eu também tenho as dores. Eu também sinto a mesma coisa que você falou, eu passo. A mesma coisa que você foi no campo lá para ver, eu vou. E aí, como Zebra, eu fico pensando, falei, será que eu tô sozinho? Então, assim, eu não vou dizer que eu tô mais confortável em saber que tá todo mundo dolorido, mas eu acho que eu tô mais confortável em saber que existem maneiras, de repente, essa do case, da gente trabalhar, é uma coisa super bacana aí. Aí a gente pode explorar melhor a tecnologia, falar por que o equipamento da Zebra tem mais valor, por que a gente coloca um equipamento que tem mais processador, que tem mais memória, ou porque a combinação, porque o ecossistema, tudo isso aí eu acho que faz parte do nosso dia a dia. Mas assim, gente, eu acho que é isso. Obrigado. Eu não sei aí o time que a gente levou para fazer tudo isso, mas eu acho que está super tranquilo. E eu acho que não vai ser a primeira, né? Porque agora já deu esses insights aí para a gente fazer algumas coisas mais bacanas aí. Tá bom? Vai ser legal. Valeu, obrigado. Falou, Valeu mesmo. Até mais. Até mais.